Bem-vindos, obrigada pela presença. Esse é um seminário. Foi montado a partir do curso de História da Filosofia Antiga, né? Tem vários de vocês, foi na verdade, a partir da primeira frase da Ética Nicômaco, né, que diz toda investigação, todo o saber, toda a praxis, toda escolha visa um determinado bem, né? E aí, como é uma turma de História da Filosofia Antiga, não deu tempo, né? Não era o assunto, né, de desenvolver o quanto essa frase pode se manter como fundamento de investigação, né? E a hipótese é que na contemporaneidade ela não pode mais, ela não acontece mais, né, como embasando a nossa compreensão de homem, a nossa compreensão de, né, ação, atividade humana. E aí o seminário, então, vai buscar explorar diversos autores que trazem, que dão conta desse abalo, de alguma forma, né? E eu pedi muito a Olga, né, para vir. Eu queria muito que o seminário começasse com Freud e Lacan, se você, né, ele vai aparecer, né? Mas especialmente com Freud, porque acho que Freud é efetivamente um dos primeiros a, né, identificar vamos dizer assim, a perda desse princípio, a derrocada desse princípio em alguma instância, né? Então, muito feliz, então, hoje, né, é o primeiro dia desse seminário. Nós então, vamos começar com uma palestra da professora Olga Subotnik, para abreviar. A professora Olga é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, psicanalista, membro da letra freudiana, diversos textos publicados, um livro publicado chamado André Gide e a Função da Escrita, vários textos publicados também em colaboração com o professor Mikhael Subotnik, que está presente, né? E vamos combinar uma fala e uma apresentação do professor Mikhael aqui para a gente no segundo semestre, com certeza. Só gostaria de assinalar a presença e agradecer a presença do professor Mikhael. Então, a professora Olga vai falar da pulsão de morte freudiana no contexto do pensamento contemporâneo sobre o homem. Isso, um pouco pretensioso como título, porque, na verdade, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada a Carla pelo convite, que me deu a ocasião de estar aqui hoje com vocês para trabalhar um pouco essa questão da pulsão de morte. E quando eu coloquei aqui no contexto do pensamento contemporâneo, é porque é marcado, de uma certa maneira, por diversas leituras distintas, que esse conceito freudiano da pulsão de morte tem uma novidade e uma incidência especial no direcionamento dos questionamentos éticos, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou psicanalista, eu não tenho formação filosófica, né? Então eu vou falar aqui para vocês de um lugar que não coincide exatamente com o que vocês frequentam, pelo menos que eu saiba pelo contexto, né, com mais assiduidade, mas que certamente tem pontos de confluência com a psicanálise e, sobretudo, nesse conceito da pulsão de morte, que eu vou trazer para vocês estritamente dentro de uma abordagem psicanalítica, mas eu tenho certeza que isso vai ressoar com questões que vocês trabalham no campo da filosofia e que vai certamente despertar uma série de questões em vocês que talvez eu não possa avançar muitos, porque estariam, se estiverem, e suponho que estarão algumas, fora do campo da psicanálise propriamente dito e tocando especificamente a filosofia. Eu quero assinalar também a presença do professor Mikhael Subotnik, que é filósofo, professor da Universidade de Paris-Est, que está hoje, por um acaso feliz, presente aqui, né? Não era prevista a presença dele,
mas eu espero que no momento das questões que ele venha se juntar a nós com algumas observações pertinentes, porque ele é filósofo, mas também conhece um pouco a psicanálise, o suficiente para fazer uma conexão importante e interessante com as coisas que eu vou colocar aqui. Nessa junção, né, entre a psicanálise e a filosofia, e especialmente sobre essa questão da pulsão de morte, eu já deixo aqui, né, desde o começo, isso porque pode ser que no calor das discussões eu venha esquecer de falar isso, mas eu acho que isso vai interessar a vocês. Existe um livro do professor Luiz Alfredo Garcia Rosa, que vocês devem conhecer, porque é um filho aqui da casa da UFRJ, filósofo e psicólogo, psicanalista, que foi ele que fundou o programa de pós-graduação de psicanálise, em teoria psicanalística da UFRJ, que funciona na Praia Vermelha, né? Hoje ele é aposentado, né? E hoje, depois de aposentado, ele virou um autor de romances policiais, né? Criou o famoso detetive Spinoza, que os frequentadores de romances policiais devem conhecer. Então, e antes dele se tornar escritor, ele escreveu sobre o tema que eu vou apresentar aqui, e aí, com todo o recorte filosófico, com entrecruzamento com o pensamento de diversos filósofos, num diálogo realmente interessante, um livro que se chama O Mal Radical em Freud, né, que trata exatamente dessa questão. Mas eu não sou filósofa, então eu vou fundamentalmente abordar a questão do ponto de vista da psicanálise. Bom, o conceito da pulsão de morte é polêmico desde a sua origem, desde seu surgimento. Ele encontrou resistências mesmo dentro do movimento psicanalítico e não é difícil de entender por quê, porque ele tem implicações importantes na visão do homem e implicações que nem sempre são fáceis de digerir. Mas antes de entrar no conceito de pulsão de morte, eu preciso falar um pouco sobre pulsão. Em primeiro lugar, essa palavra, esse termo pulsão, é um neologismo, né, em português, que pulsão é um pulso grande, mas na verdade é um artifício criado para se traduzir o tribe, do alemão, T-R-I-B, que não tem um correspondente exato em português, e por isso então é o tribo freudiano, que a melhor tradução corresponderia no inglês a drive, e que deu em português pulsão. É curioso, eu coloquei aqui, porque teria um correspondente em inglês bastante bom, né? Provavelmente a mesma raiz, mas na tradução brasileira, pelo menos na tradução mais antiga, que é a tradução da edição standard das obras completas de Freud pela Imago, que é o que é mais conhecido, o termo que vocês vão encontrar é instinto, e que é o que se presta a uma grande confusão, por isso vou colocar isso aqui, substituir isso aqui, porque instinto em alemão seria isso aqui, outra palavra. Então, quando a tradução das obras completas de Freud para o português passaram pela edição inglesa, e já na edição inglesa traduziram por instinto em vez de traduzir por drive, e isso deu, se vocês forem a essa edição das obras de Freud, vocês vão encontrar instinto de morte, o que realmente causa um problema, e eu vou explicar logo agora por quê, mas já existem edições mais atualizadas de Freud, onde essa palavra já aparece como esse neologismo pulsão. Isso muito influência da releitura de Freud por Lacan, que, tendo lido Freud no alemão, pôde detectar uma série de problemas com relação a isso. Eu tive que preparar essa fala sem saber exatamente o conhecimento que vocês têm da obra de Freud,
Para aqueles que conhecem bem a obra de Freud, que eu estarei falando coisas bastante conhecidas, mas eu tive que preparar isso um pouco no escuro e eu então fiz algumas escolhas que eu peço desculpas àqueles que conhecem bem essas questões, então que tem um pouco de paciência, a gente vai chegar talvez a coisas mais profundas aqui. Então, esse conceito freudiano, ele é um conceito interessante porque ele está situado numa posição limítrofe entre o somático e o psíquico. O aparelho psíquico freudiano, então, não é desencarnado, não é um sujeito puramente mental, já que a pulsão, né, ela tem uma fonte somática na origem do circuito da pulsão. Então, a pulsão, uma das razões pelas quais a gente não pode traduzir TRIB por impulso é que Freud descreve a pulsão como tendo componentes, e um dos componentes da pulsão é o impulso. Então, a pulsão é mais do que o impulso, porque ela supõe uma fonte somática, né? Ela supõe um trajeto pulsional que contorna um objeto do mundo exterior e retorna a essa fonte somática, que é uma hormônio erógeno, né? E vai produzir a satisfação. Né? Então, tem uma excitação corporal na origem, e que vai desencadear um movimento de busca de satisfação com o objeto, mas esse objeto contornado, e retorna para o próprio local de origem, que é a fonte, né, para obter a satisfação. Então, há um circuito pulsional que começa no corpo, vai em direção ao mundo externo, retorna para o corpo. Deste modo, né, a pulsão, ela diz respeito às relações entre o aparelho psíquico, o corpo e os objetos do mundo externo. E então, a pulsão tem uma função nessa relação com o mundo. Né? A questão é qual é a função. É importante lembrar também que não existe uma única pulsão. São várias pulsões, né, atuando, elas são plurais no aparelho psíquico, cada uma delas com uma origem numa zona erógena do corpo. Sempre as pulsões, ao longo do pensamento de Freud, que, como acho que todos isso é bem conhecido, é um work in progress, não é um pensamento único e uniforme do começo até o fim. Né? Então, quando a gente diz Freud disse isso, a pergunta é quando, né? Porque realmente houve um progresso, uma reelaboração contínua no pensamento de Freud, porque ele estava sempre num diálogo direto com a clínica, né, e procurava, com as formulações teóricas, responder às questões trazidas pela clínica. Mas, desde o começo, as pulsões foram apresentadas em termos de conflito. Havia sempre uma apresentação dualista da pulsão. Isso era necessário para a construção freudiana, porque o que ele queria explicar era o fenômeno da clínica, né? Eram os sintomas, né? Os sintomas que surgem como resultado de um recalque. Então, teria que haver uma instância que recalca e uma instância recalcada que iria fazer seu retorno na forma de sintomas. Portanto, o psíquico abriga em si esse conflito. Então, haveria necessariamente que as pulsões serem apresentadas em pares opostos. Só que o primeiro par que ele apresenta nesse conflito não é esse que nós vamos hoje abordar, onde um deles seria a pulsão de morte e o outro seria a pulsão de vida, mas pulsões do eu, por um lado, e pulsões ou pulsões de autoconservação e pulsões sexuais, por outro lado. Então, os sintomas, as pulsões do eu, o eu seria a instância que é responsável pelo recalque, e o recalcado seria da ordem do sexual, que retornaria na forma de sintomas. Então, essas pulsões do eu são ligadas, enquanto ligadas ao corpo, mas não ficam só nisso, porque tem toda a questão do narcisismo, tudo que se constrói em torno do eu, mas em origem, né, ali onde está a questão da fonte corporal, elas são ligadas às satisfações das necessidades básicas de sobrevivência, tanto que se chamam de pulsões de autoconservação.
Então, esse foi o primeiro par de opostos, né, entre as pulsões, e o conceito de pulsão de morte, então, veio depois, né, ele não pertence às primeiras tentativas freudianas de elaboração do modelo do aparelho psíquico. Essas primeiras tentativas adotam como princípio de funcionamento o princípio do prazer. E a pulsão de morte, ela tem uma relação, de certo modo, contestatória em relação ao princípio do prazer, e é contra esse princípio que a ideia de pulsão de morte se constrói. Os muitos anos de prática clínica, aí quando Freud expõe a questão da pulsão de morte no Além do Princípio do Prazer, um artigo de 1920, ele começa o terceiro capítulo dizendo 25 anos de intenso trabalho analítico, né, mostraram então falhas nesse modelo inicial, isso é, a clínica começou a mostrar, ou, aliás, mostrou sempre, situações que não poderiam ser enquadradas, que não cabiam no campo regido pelo princípio do prazer. Essas situações que a formulação da pulsão de morte então vem a responder, e nesse artigo cujo título é Além do Princípio do Prazer, e esse título indica que o princípio do prazer então não está totalmente invalidado por essas novas formulações, mas que ele se situa dentro de um campo delimitado, que se supunha antes ser o único, mas esse campo não é o único, existe um além do princípio do prazer. Então, tem um campo onde ele vigora, mas tem um campo onde ele não vigora. É isso que é apresentado como novo aí. Isso aí, né, toca uma questão importante, né, que quando ele diz os 25 anos de prática clínica levaram a isso. E que eu acho importante destacar sempre que a gente trata de algum conceito psicanalítico, sempre que se aborda a psicanálise. É a relação da psicanálise com o que Freud chamou de a especulação. E isso por um lado, e por outro lado com a observação. Já que a psicanálise foi criada por Freud com a pretensão de se tornar ou de ser uma ciência, né? E uma forma de saber, então, que estaria baseada na experiência e que tem a clínica como fundamento. E Freud faz questão de dizer que é nesse aspecto, sobretudo, que ela se diferencia da filosofia. Então, num trecho do Princípio do Prazer, do Além do Princípio do Prazer, onde ele coloca essa relação com a filosofia e também com a especulação, já que ele considera que a pulsão de morte, e esse texto sobre Além do Princípio do Prazer, é um dos mais especulativos, onde ele se permite ir mais longe, né, nesse sentido da especulação. Não nos interessa, diz ele, indagar até onde, com a hipótese do princípio do prazer, abordamos qualquer sistema filosófico específico, historicamente estabelecido. Chegamos a essas suposições especulativas numa tentativa de descrever e explicar os fatos da observação diária em nosso campo de estudo. Aí ele diz que a prioridade com relação a essas ideias não é uma preocupação dele, né, e que o primado do princípio do prazer em determinados fenômenos é tão evidente que certamente não foi menosprezado em outras conceitualizações, e ele diz assim: por outro lado, prontamente expressaríamos nossa gratidão a qualquer teoria filosófica ou psicológica que pudesse informar-nos sobre o significado dos sentimentos de prazer e desprazer que atuam tão imperativamente em nós. Então, sendo essas especulações da pulsão de morte o ponto em que Freud se deixa levar, segundo ele próprio, né, mais longe, né, quanto a isso, ele, distanciando-se, se permite se distanciar aí do ponto de partida clínico, ele não hesita em recorrer a conceitos de outras áreas, nesse Além do Princípio do Prazer, principalmente da biologia, mas não apenas, né? Ele faz referência ao banquete, ao mito de Aristófanes no banquete, né? Faz referência
a Empédocles, com relação aos dois princípios de pulsão de vida e de morte, né? Faz referência a Schopenhauer também, então ele faz alguma, embora seja muito dito, né, que Freud não tinha uma cultura filosófica muito grande, né, inúmeras citações mostram que ele não estava absolutamente, em nenhum momento, alheio a esse campo, mas que havia uma opção, digamos, epistemológica, pelo menos ele acreditava assim, isso todo um terreno, né, a questão da epistemologia da psicanálise, mas ele tinha feito uma opção que tinha a ver com essas opções. Bom, então, Freud vai tentar, né, definir o princípio da pulsão de morte como um campo de atuação além do princípio do prazer. Mas, então, o que é esse princípio do prazer? Como o próprio nome indica, né, princípio é uma direção geral suposta ao funcionamento do aparelho psíquico, que tenderia, então, o aparelho psíquico, sob esse princípio, a buscar o prazer e a evitar o desprazer. Isso posto, continua a pergunta, mas o que é prazer ou desprazer no aparelho psíquico, já que o princípio é do prazer e desprazer, né? O prazer recebe uma definição aí, em Freud, que ele chama de econômica, né? Ou seja, é uma definição que vai evitar apontar conteúdos para o prazer. E por isso ele vai se calcar em aspectos quantitativos, né? Isso para escapar das dificuldades de cair numa definição que só fosse válida circunstancialmente num determinado espaço e tempo, né? Então ele quer uma definição que pudesse ser suficientemente abrangente para transcender as determinações espaço-temporais. Por isso ele vai apelar para uma definição quantitativa. Então ele diz: decidimos relacionar o prazer e o desprazer à quantidade de excitação presente na mente. O desprazer corresponde a um aumento da quantidade de excitação e o prazer a uma diminuição. Então, a fonte corporal, né, joga estímulos, né, no caso ligados à necessidade, eu vou trabalhar isso depois, e aí isso aumenta a excitação no aparelho psíquico, é sentido como desprazer, isso induz a busca de um objeto que levaria à satisfação, e aí com a satisfação, queda da tensão, prazer. Então, o aparelho mental se esforça para manter a quantidade de excitação tão baixa quanto possível, ou pelo menos para mantê-la constante. Essa última hipótese constitui apenas uma outra maneira de enunciar o princípio do prazer. O princípio da constância, o princípio do prazer se equivalem nesse aspecto. Bom, então, para manter essa estabilidade, o aparelho psíquico funciona rechaçando o que causa aumento de tensão, mas nem sempre consegue. E aí a gente entra além do princípio do prazer, onde Freud vai, sobretudo, apontar três grupos de manifestações que ele localiza na clínica, que são situações em que o aparelho psíquico funciona contrariamente ao princípio do prazer. Porque a ideia seria, segundo o princípio do prazer, recalcaríamos tudo aquilo que fosse representação psíquica penosa, né, para manter o aparelho com a tensão baixa. Tudo que é penoso causa desprazer, aumento de tensão, então o recalque funciona. Se é algo que vem de fora, existem outros mecanismos para lidar com isso, não se vem do mundo externo. Mas se vem do próprio corpo, então o aparelho psíquico funciona, né, no caso da pulsão sexual, né, o aparelho psíquico pode funcionar recalcando as representações psíquicas ligadas a essa pulsão, né, porque ela causa aumento de tensão, porque ela causa desprazer, e aí esse é o princípio do recalque. Mas ele detecta alguns fenômenos na clínica onde ele vê o aparelho psíquico exatamente funcionando
trazendo de volta situações desagradáveis, funcionando exatamente no sentido oposto àquele que seria o indicado pelo princípio do prazer. Eu vou dizer rapidamente. Primeiro, os sonhos nas neuroses traumáticas, após situações traumáticas. Isso acontece, na época, muito estudado com as neuroses de guerra, mas isso acontece em qualquer situação traumática. Você tem um acidente, por exemplo, é muito comum que depois do acidente, os seus sonhos fiquem repetindo automaticamente a cena do acidente, né? Obviamente, isso não é pelo prazer. O princípio do prazer faria que você recalcasse essas representações, que elas não voltassem. Mas aqui nós vamos ver nas neuroses traumáticas, nos sonhos da neurose traumática, o aparelho psíquico funcionando, trazendo de volta repetidamente as situações de desprazer. Não além do princípio do prazer, esse funcionamento. Outra coisa, certos brinquedos de criança, né? Muitas vezes as crianças brincam de coisas bem... realização de desejo, criando um mundo de fantasia, tal como elas gostariam que fosse também. Mas há certos brinquedos onde a criança reproduz exatamente aquilo que causou dor, né? Então, e aí tem um exemplo que se tornou clássico para quem estuda psicanálise, que é o exemplo que hoje se sabe, vem de uma observação de Freud do brinquedo do seu netinho de 1 ano e 8 meses, é o Fordá. É o menininho, o bebezinho, que brinca repetidamente com um carretel de jogar e puxar de volta. Uma espécie de ioiô que ele improvisa com esse objeto, né? E quando ele joga, ele fala for, quando ele puxa, ele fala dá, que são expressões na linguagem infantil do que em alemão significaria fora e de volta, né? E Freud, então, vê que ele está com esse brinquedo reproduzindo a ausência da mãe, né? A ida e a volta da mãe, do objeto primordial na Terra. E, aí poderia pensar, mas esse brinquedo não contradiz o princípio do prazer na medida em que a segunda parte dele, a primeira é o afastamento, mas a segunda é o retorno. Mas Freud observa que esse brinquedo, né, ele tem duas partes, mas muitas vezes ele começa a se colocar, acho que todo mundo que teve filho já viu alguma forma, alguma manifestação desse brinquedo, não necessariamente com a carretilha, mas brinquedo de esconder, sumiu, esconde o rosto, né, voltou, onde só tem a primeira parte, né? Então o menininho aqui, durante uma grande parte do tempo, ele só jogava os objetos fora, que era enlouquecedor, todo mundo tinha que ficar catando os brinquedos dele, ele jogava tudo fora, né? Então, como o brinquedo pode aparecer apenas, em alguma circunstância, apenas representando a parte primeira, que é a parte do afastamento, então é uma repetição do desprazer. E um fenômeno mais complexo, tem o terceiro grupo, são as compulsões à repetição, que aparecem nas chamadas neuroses de destino e na neurose de transferência criada na clínica. O que é isso? As neuroses de destino são aquelas neuroses onde com uma determinada pessoa acontece frequentemente o mesmo tipo de situação trágica de infelicidade, né? Um exemplo que o Freud traz, né, é da mulher que se casa e em seguida enterra o marido 3 vezes seguidas, né? Então, a cada vez se repete o mesmo destino trágico. Outras pessoas que repetidamente se confrontam com situações de ingratidão, com situações de injustiça, enfim, um destino que se repete, né? Onde aparentemente, em muitos casos, parece que a interferência da pessoa é muito pequena, mas depois você vai ver que existe certamente uma implicação, né, subjetiva na produção desses resultados, de onde se pode falar de uma compulsão à repetição de uma situação desprazerosa que tem a ver com aquela pessoa. E na transferência, na relação analítica propriamente dito, isso aí é clássico, que se repete na relação com o analista, são situações, né, não elaboradas pela própria pessoa, das suas dificuldades de relação, né, e, portanto, situações penosas que se repetem na transferência com muita frequência. E que, aliás, são fundamentais para que um trabalho possa ser feito com isso. Mas, enfim, são situações, todas elas, que mostram o aparelho psíquico reproduzindo situações de desprazer, ao invés de fugir delas
ou recalcá-las, ou sublimá-las, ou lidar com elas de alguma coisa, de outra forma. São situações que ilustram o além do princípio do prazer. E o porquê o além? É porque o que é observado é que, no caso das neuroses traumáticas, né, nos sonhos das neuroses traumáticas, o sonho se repete, né, até que haja um certo domínio do aparelho psíquico sobre a situação. Né? Então, o trauma é aquele excesso de energia que, quando aflui ao aparelho psíquico, excede a capacidade dele de elaborá-las, né? E vai ficar repetindo aquilo até que essa elaboração, que esse domínio possa ser feito. Né? Isso feito, cessam os sonhos repetitivos, né? E aí o aparelho psíquico volta a entrar, a trabalhar segundo o princípio do prazer. Então, são situações de excesso, né? Nessas situações é que aparece esse funcionamento além do princípio do prazer. Portanto, não o exclui, mas mostra um campo no qual ele ainda não está estabelecido. Uma outra questão relacionada com o princípio do prazer é que o princípio do prazer induz uma maneira rudimentar de funcionamento, guiando o aparelho psíquico para a busca de satisfação por meio de uma reprodução da experiência de satisfação primeira. Então, no início, o princípio do prazer, quando se estabelece, ele não vai necessariamente guiar o sujeito na busca de uma satisfação com um objeto real. Ele vai guiá-lo na busca da reprodução mental de uma experiência de satisfação. O que, nesse sentido, mostra claramente um funcionamento da pulsão, do aparelho psíquico, que provoca uma desadaptação do sujeito frente ao mundo externo. Né? E nesse sentido, porque ele não vai conduzir a pessoa para satisfações reais. Com respeito a isso, há uma diversidade com relação aos tipos de pulsão. As pulsões de autoconservação, né, elas são mais educáveis, porque esse princípio do prazer, com esse trabalho sobre ele, da experiência, vai se transformar em princípio da realidade, ou seja, o princípio do prazer se mantém, mas modificado, não é um contrário ao princípio do prazer, o princípio da realidade não está no além do princípio do prazer, mas é uma modificação do princípio do prazer para incluir no circuito pulsional um objeto do mundo real, do mundo externo. Né? E essa modificação ela é mais facilmente produzida no que diz respeito às pulsões de autoconservação, aquelas ligadas à conservação do próprio corpo, né? Porque, Freud diz, elas são educáveis sob a pressão da necessidade da vida. Se isso não se produz, se você continua o aparelho psíquico a funcionar, como no bebezinho, que quando tem a fome ele alucina o seio e chora, né? E alguém, a mãe ou outra pessoa, tem que fazer o gesto específico de introduzir o objeto real para ele, né? Se ele ficar só nesse funcionamento primitivo, o que vai acontecer é que o organismo vai sucumbir frente às necessidades. Então, essas pulsões são educáveis por isso, pela pressão da necessidade da vida, né? De not das, como diz o texto freudiano. Então, aqui nós encontramos uma diferença com relação às pulsões sexuais, porque essas podem se satisfazer alucinatoriamente e continuar se satisfazendo segundo o princípio do prazer, sem nenhum risco para o organismo. Então, elas são muito mais difíceis dessa passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade, o que cria essa defasagem no aparelho psíquico. O ego sofre desenvolvimento, né, em função disso, ele vai mudando de registro, e as pulsões do ego, as pulsões sexuais permanecem no nível mais primitivo, né? E aí há essa incompatibilidade dos níveis de desenvolvimento do ego e das pulsões sexuais, e as pulsões sexuais passam a não ser aceitas nesse tipo de satisfação por esse ego mais maduro. E esse ego, então, recalca essas pulsões sexuais, porque essas satisfações são inaceitáveis para esse ego com esse nível de desenvolvimento.
Os sintomas, então, seriam um retorno, né, dessa satisfação recalcada, né, e sempre por essa via alucinatória, digamos, não levando a uma real satisfação do sujeito. Por isso, consome muito da energia do sujeito para realizações reais, onde há um empobrecimento psíquico, onde há uma sintomatologia muito desenvolvida, né? Bom, isso é a primeira explicação que Freud dá. Você vê que esse é uma explicação sobre a formação de sintomas como ligados a um prazer recalcado e não aceito pelo ego, né? O que levanta a questão para nós, mas puxa, mas os sintomas são algo que a pessoa não sente como prazer, se queixa, causa desprazer, vai ao analista por causa disso, né? Então, como é isso? Aí Freud diz, bom, isso aqui ainda não contradiz o princípio do prazer, porque são prazeres que são recalcados. E o recalque produz uma inversão no sentido, né, de prazer para desprazer. Prazer recalcado é um desprazer para o ego, mas não é um desprazer do ponto de vista do inconsciente sexual, né? Então, isso aí não estaria ainda, né, a pulsão sexual nesse sentido não estaria ainda no além do princípio do prazer. Então, eu vou voltar a isso, a mediação entre o corpo e o mundo externo, que a pulsão traz, né, mostra um caráter desadaptador. E ela se diferencia nesse sentido do instinto, que o instinto exatamente é tido como aquilo que conduz o organismo a uma busca de satisfação no meio ambiente adequado, né? Então, a ideia de que no homem nós não temos esse guia instintivo que vai nos conduzir à ação específica correta que poderia produzir a satisfação das nossas necessidades. Então, pelo contrário, existe alguma coisa aí que perturbou essa relação harmônica do homem com o mundo, né? E que Lacan depois vai dizer que é a linguagem, o simbólico, né? Que o homem não é um ser puramente natural, a pulsão, portanto, não é um conceito natural. A pulsão indica a desnaturalização do homem, ainda que ela esteja calcada no biológico como fonte. Mas a interferência aí, né, produz esse efeito, né? O ser humano é um ser desadaptado e o aparelho psíquico, até que ele possa realmente conduzir o sujeito, porque finalmente o sujeito vai se desenvolver, né, e vai poder satisfazer as suas necessidades mínimas para a sobrevivência, mas para isso há um tempo grande, né? Então, tempo no qual esse sujeito ele é dependente de uma outra pessoa, né, de um outro que vai realizar esses atos para ela, né, até que o aparelho psíquico possa sofrer as modificações necessárias para fazer as correções do seu caráter inicialmente profundamente desadaptador. Então, a pulsão, embora um conceito que tem um fundamento corporal, né, ela é tributária de uma certa desnaturalização do homem. Mas, ao mesmo tempo, a sua origem corporal da pulsão impede de identificá-la com algo de puramente mental. Bom, nós estamos... Então, o caráter conservador das pulsões, que Freud então vai observando, né, que qualquer pulsão, seja ela sexual, seja ela de vida, ela tem um caráter conservador, ou seja, ela tende a restabelecer um estado anterior, né? No caso, a busca da primeira experiência de satisfação, novamente diante da pressão da necessidade, a volta, a tendência à reprodução dessas primeiras experiências. Então, e Freud então vai observar na clínica, na vida, que uma compulsão à repetição como uma característica de todas as manifestações que são impregnadas em alto grau de um caráter pulsional. Então, onde tem a presença da pulsão, se pode ver o caráter de compulsão, a repetição, né?
o que empresta a isso o caráter de uma aparência de uma ação demoníaca, né? Eu quero fazer uma coisa, mas estou sendo como que impulsionado por algo além de mim e eu acabo fazendo coisas diferentes daquela que eu defini para mim como meu objetivo. Então essa compulsão, que é que ele sai um pouco do campo da escolha do sujeito, né? E a repetição de alguma coisa que não é necessariamente prazerosa. Então isso vai levar Freud a concluir que a pulsão é um impulso inerente à vida orgânica a restaurar um estado anterior de coisas, impulso que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a influência de forças perturbadoras externas. Então, ele vai criar toda uma explicação, né, de por que, né, essa tendência conservadora, né, e por que, apesar dessa tendência conservadora presente em toda a pulsão, houve modificações. Essas modificações, se acontecem uma novidade, uma transformação, elas se devem sempre a forças externas que interferem, porque deixado ao seu próprio funcionamento, a pulsão vai sempre no sentido da repetição do mesmo. Aí já vem uma outra noção importante para vocês da filosofia, que é a questão da repetição, né? Tratada aí muitas vezes. E a história, né, o mito que Freud constrói é o seguinte: a entidade viva elementar, quer dizer, a origem da vida, né, do inorgânico para o orgânico. A entidade viva elementar, desde seu início, não teria desejo de mudar. Se as condições permanecessem as mesmas, não faria mais do que constantemente repetir o mesmo curso da vida. Em última instância, o que deixou sua marca sobre o desenvolvimento dos organismos deve ter sido a história da Terra em que vivemos e de sua relação com o Sol. Toda modificação assim imposta ao curso da vida do organismo é aceita pelos instintos, pelas pulsões conservadoras e armazenada para uma ulterior repetição. Então, há um engano de pensar que elas poderiam estar levando a uma mudança, ao progresso, né? Não há esse impulso para o progresso dentro dessa perspectiva das pulsões serem conservadoras, né? Há sempre uma repetição dos caminhos já trilhados. Existe o percurso completo vai do inorgânico até o homem, a matéria viva surgindo do inorgânico. Então a origem de tudo, né, seria esse inorgânico, seria a tendência final de todo o movimento pulsional no que diz respeito à pulsão de morte. Então a pulsão de morte vai agir não no sentido da busca do prazer, mas no sentido de um retorno ao inorgânico. Inorgânico no sentido de grau de tensão zero e também no sentido da morte. Isso, em resumo, traz a direção que é apontada para explicar isso que, quando a gente observa no brinquedo da criança, os sonhos das neuroses traumáticas, a gente vê o nível de especulação que está colocado aí para explicar que isso não há uma busca do prazer, mas há uma busca do desprazer e que isso, em última instância, visa, né, um retorno lá à origem inanimada, que seria o objetivo conservador presente na atuação da pulsão. Mas Freud vai chamar a atenção que existe nessa diferenciação, né, dos organismos complexos de diversos níveis de estruturas, existe um grupo delas que ele vai chamar do germe, né, das células germinativas, que vão se comportar de uma forma diferente com relação a todo mais o restante do corpo, né? Enquanto o corpo vai sempre, todo o restante do corpo vai sempre buscar esse retorno ao inanimado,
Os gametas, as células germinativas, elas estão não a serviço da pulsão de morte, mas a serviço da pulsão de vida, da propagação da espécie. Então vai haver essa diferenciação. Né? Então, essas células germinativas, elas vão trazer aqui a presentificação de uma pulsão de vida, né, em contraste com a pulsão de morte, que vai fatalmente levar à vitória sobre todas as demais tentativas que a pulsão de vida possa fazer da preservação da vida do indivíduo. Né? Embora, quando a gente fala, mas isso é um contrassenso, as pulsões de autoconservação, elas estão visando exatamente a conservação do indivíduo. Freud diz assim, mas porque o indivíduo quer morrer segundo seus próprios registros históricos. Não é uma morte acidental qualquer. Então, o que a pulsão de morte vai fazer é uma produção ao contrário. Então, a morte por acidente não é uma morte que satisfaça ao desenvolvimento da pulsão de morte. Então, seria a tendência inerente ao próprio corpo ao envelhecimento, à degradação e à morte. Né? Então, isso, você vê como ele faz um recurso à biologia e como ele vai trazer todas as observações que vêm da biologia para o funcionamento psíquico também. Né? Freud faz recurso também a Weismann e a ideia de que apenas a diferença entre soma, o corpo, né, o restante do corpo, e o plasma germinativo, que a morte ela acontece apenas com o corpo, né? O indivíduo ele é um mero suporte desse plasma germinativo que vai transmitindo de geração em geração e é imortal nesse sentido, mas o indivíduo ele morre. Né? Ele morre e ele é o suporte sucessivamente em cada geração, né, dessa vida que ele é um suporte transitório e fadado à morte. E aí é interessante observar que, em termos, né, da biologia, o surgimento da reprodução sexuada coincide com o surgimento da morte do indivíduo. Né? Porque antes da reprodução sexuada, pensamos, por exemplo, na reprodução dos unicelulares. Ela se dá por divisão celular. Então, aquele indivíduo não morre, ele se divide e isso vai se reproduzindo por divisão. Né? E aí eles também não têm uma reprodução sexuada. Essa reprodução por divisão celular é assexuada. Quando aparece a sexuação dos indivíduos, né, e a reprodução passa a ser uma reprodução sexuada, aí aparece essa individuação e o indivíduo então se torna mero suporte desnecessário na sua perpetuação. Né? A sua presença para ser o suporte da vida é necessária apenas por um período de tempo e depois se torna desnecessário. Então a morte e o sexo na biologia, na escala zoológica, aparecem juntos. Então, uma coisa também, uma observação interessante da biologia é que os organismos unicelulares, eles em princípio não morrem, eles se reproduzem por divisão, né? E aí se perpetuam assim, mas eles podem morrer em algumas circunstâncias, né? Quando eles, por exemplo, uma experiência que foi feita, eles eram colocados, esses organismos unicelulares, em uma solução que, quando ela não era trocada regularmente, provocava a morte por causa da evacuação incompleta dos produtos do seu metabolismo. Os restos saturavam a solução, de modo que ela se tornava impossível para eles viverem. Mas essa não é uma morte como interna, né? Como a morte pelo próprio processo de envelhecimento, é uma morte induzida por questões do ambiente. Outra coisa que é observada também é que quando esses seres eram colocados uns em contatos com os outros, em uma situação de enfraquecimento, essas trocas metabólicas que poderiam haver com outros novos seres davam um rejuvenescimento e
coalizão, né, essa coalescência com novos seres, dava um rejuvenescimento e uma nova, digamos, injeção de vida, né, que vai ser, né, no entender de Freud, vai ser utilizado como princípio de funcionamento da pulsão de vida, que a pulsão de vida vai ser entendida como essa tendência, né, à aglomeração, né, ao juntar-se, né, enquanto que a pulsão de morte é a tendência à dispersão e, mais tarde, ele vai usar o termo destruição também, né. Então, a origem da sexualidade, então, né, vai usar o recurso para explicar a origem da sexualidade, onde ele diz a escuridão de conhecimento é completa sobre isso. Então, eu vou usar uma referência ao banquete, né, ao mito de Aristófanes, e Freud diz o seguinte: seguiremos a sugestão que nos foi oferecida pelo poeta filósofo e aventurar-nos-emos pela hipótese de que a substância viva, por ocasião da sua animação, foi dividida em pequenas partículas que desde então se esforçam por reunir-se através das pulsões sexuais. Então, reunião, pulsão sexual, é o caso do Aristófanes, do mito de Aristófanes, a divisão dos seres, né? Homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, divisão, né? E aí as metades se buscam. Vocês trabalharam nisso, né? O mito de Aristófanes? Mas eu não sei. Você trabalhou, foi mais... Eu não dei banquete. Platão. Não dei banquete. Vocês estão se lembrando da história a origem do amor, né? Não havia 2 sexos antes, havia 3, que eram sempre duplos, né? Eram 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças e 2 órgãos sexuais, mas existiam 3 tipos de indivíduos: aqueles que eram homem-homem, aqueles que eram mulher-mulher e outros que eram homem-mulher. E aí Zeus divide esses seres e, a partir de então, cada um fica sempre buscando a sua metade. E essa é a origem do amor. Então, Eros, né? Aqui Freud utiliza um pouco isso aí para dizer essa separação, inicial, que é para Freud o resultado da animação da substância inorgânica, né? Faz com que depois haja uma tendência a se aglomerar, como também no platônico, o Eros é a busca da amizade, de restituição da unidade anteriormente perdida. Tudo que eu estou falando tem a ver fundamentalmente com Freud, mas a minha leitura, né, é profundamente lacaniana. Meu recorte, não tem uma leitura ingênua de Freud, existem diversas, eu já faço meu recorte por aí, né? Então mas eu não quis entrar em Lacan diretamente, porque eu ia trazer uma complicação a mais. Aí eu preferi fazer um recorte lacaniano de Freud, e aí, para isso caber no tempo que eu tenho aqui para falar para vocês. Mas eu vou comentar alguma coisa diretamente de Lacan, que eu acho importante aqui para a gente. Essa releitura de Freud proposta por Lacan, eu acho muito importante, porque é uma releitura que está atravessada por tudo que foi produzido em termos da cultura, e inclusive filosófica, porque Lacan, diferentemente de Freud, ele era um frequentador assíduo e assumido da filosofia, né? Freud já procurava se distanciar um pouco, mas Lacan coloca isso como uma questão pacífica para ele, né? Então, Lacan vai produzir já uma leitura amadurecida de Freud, dessa noção da pulsão de morte. Existem diversos momentos de Lacan abordando essa questão que não são uniformes. Então, e Lacan ao contrário de Freud, muito pouco didático. Então, para trabalhar isso aqui seria realmente uma tarefa impossível num limite de tempo. Então, mas eu vou pontuar uma questão que eu acho que fecha um conjunto mais lógico da nossa apresentação aqui, né? Que é o seguinte: Lacan observa que, a partir de um exposé de Kaufmann, que é um filósofo, dentro do seminário dele, o seminário sobre a ética da psicanálise. Então, 3 níveis onde a gente pode articular o conceito freudiano da pulsão de morte. O primeiro é a nível dos sistemas materiais inanimados, que é a entropia, né, que é um conceito
da física, né, da termodinâmica, né, mas que pode perfeitamente ser trazido a nível do psíquico, a nível dos sistemas materiais vivos, segundo, que é o retorno ao inanimado, né, e em terceiro, como vontade de destruição. Então, são três, o conceito freudiano abrange esses três aspectos. Enquanto entropia, a ideia é a seguinte: toda operação de eros ou pulsão de vida, né, que seja a nível do indivíduo, seja a nível civilizatório, porque toda essa questão depois da pulsão de morte, da incidência da pulsão de morte e dos seus efeitos sobre o sujeito, vão ser trazidos da questão do indivíduo, onde ela surge inicialmente, para considerações com respeito à cultura, que isso consiste o livro de Freud, O Mal-Estar na Civilização, né? Então, toda operação da pulsão de vida, ela vai deixar um resto, né? É impossível a assimilação completa à pulsão de vida. Então, a pulsão de morte é inelutável, né? Então, a civilização nunca vai dar conta de civilizar completamente toda a questão pulsional, né? Assim como o princípio do prazer jamais conseguirá também ter um domínio completo de todo o psiquismo humano. Vai restar algo a nível de pulsão de morte que vai fazer um retorno. E essa noção de resto de uma operação é a noção de entropia. Aqui, é a forma que é usada aqui. A outra, a nível do retorno ao inanimado, é o que a gente exemplificou aqui com mais frequência, é que a pulsão de morte, ela não é uma mera tendência para a morte. Se fosse, não teria essa dimensão histórica presente sempre na pulsão de morte. Porque não se trata sempre simplesmente de morrer, é de morrer seguindo regressivamente os passos que a história passou. Então, é um conceito histórico. Curiosamente, não é um conceito biológico, porque implica esse retorno segundo determinados passos marcados pela experiência, que daí é a construção especulativa. Qual seria ela? E em terceiro, como vontade de destruição, que aí nós já estamos num terreno mais complexo aí, né? Porque aí eu acho que talvez vai entrar toda a questão que você vai desenvolver agora, que é a questão do mal. Porque essa questão do retorno ao inanimado, da busca da morte ser algo inerente ao próprio funcionamento do organismo, né? Isso não está necessariamente ligado a uma tendência destrutiva. Está ligado, talvez sim, a uma tendência autodestrutiva. Sim, né? Mas segundo um tempo, né, necessário para que o desenvolvimento siga os padrões históricos de desenvolvimento e regressão, né, até a morte. Mas a destruição, né, é um conceito que dá um passo além. A ideia é a seguinte: quando o sujeito não coloca a sua pulsão de morte no sentido da autodestruição, né, que é uma das maneiras de lidar, inclusive, com essa autodestruição, com a presença da pulsão de morte agindo contra o indivíduo, é dirigi-la para fora. E aí surge a ideia da agressão ao outro. Então, essa agressão, né, é uma maneira de proteção do indivíduo. E quando a cultura, porque a cultura vai fazer, evidentemente, barreiras para o exercício da destruição, né? O saldo da civilização sobre a pulsão de morte é o sentimento de culpa do indivíduo, né? Que é a interiorização dessa destrutividade em relação ao próprio sujeito. Então, essa pulsão dirigida à destruição do outro é para sair desse circuito infernal da pulsão de morte. Bom, aí nós temos a seguinte questão. Essa desarmonia, né, interna ao aparelho psíquico, essa desregulação em relação ao que poderia ser a harmonia entre o indivíduo e o mundo, e em relação a si mesmo,
porque, na verdade, a gente vê que o aparelho psíquico tem como o mundo externo, mas também tem o corpo como externo a ele, né? A questão é que, diante dos efeitos, né, desse aparelho psíquico de desregulação, nós vemos que o indivíduo não tem um guia em direção à sua harmonia, à sua adaptação, ao seu bem. Ele perdeu o rumo. O instinto poderia ser uma programação genética de um direcionamento para a conduta, né? Mas, na ausência, nessa desnaturalização produzida pela incidência, aí a gente vai entrar com Lacan, do simbólico, da linguagem, e Freud chama isso de aparelho psíquico, isso aí, né, vai deixar o homem sem guia, sem caminho. Isso aí é uma faca de dois gumes, porque é aí que se introduz, né, a saída do homem do campo das determinações naturais, né, e abre o campo para o que? A proairesis, a escolha, né? Então, ele perde o rumo, porque realmente perde a determinação que tem o que é regulado pelo natural. Depois, eu não vou discutir esse conceito de natural, porque também é complicado, mas como uma referência do que está determinado de uma certa maneira mais fixa, e o que perde essa determinação e passa então para o campo da escolha, né? Isso funda, então, abre o caminho para a criação, né, para o novo. Então, enquanto a pulsão de vida tende à reprodução constante do mesmo, né, conservadora, a pulsão de morte, e aí é uma leitura nova da pulsão de morte, que aparece no Lacan também, a pulsão de morte está ligada à criação, à vontade de destruição, à vontade de outra coisa, à vontade de começar tudo de novo. Eu gosto do provérbio francês, não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Então, é preciso esse recomeçar do zero. Lacan faz toda uma leitura de Sade para mostrar isso, né? Como a pulsão de morte como potência criadora. Isso em Sade está colocado muito claramente. O que ele pretende é quebrar essas regras fixas da natureza para poder instaurar a criação do novo, né? Então, há a leitura da pulsão de morte como sendo exatamente a potência criadora, né? É o que aparece muito no livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, do que eu falei, que é o Mal Radical em Freud, né? Mas eu acho que a questão abre a ter uma perspectiva. Não se trata apenas, né, de uma potência criadora. É uma potência criadora, sim, mas é também uma potência criadora que abre a perspectiva do mal como do bem, né? Aquilo que é criado não é necessariamente algo que se cria em direção ao bem. Então, a proairesis abre as duas perspectivas, no caso aqui. Então, a pulsão de morte é isso, né? Tem essa ligação com o corpo, mas ao mesmo tempo ela traz ali uma disjunção, né, fundamental que caracteriza o sujeito e que é histórico e, portanto, não natural, né, e que abre um caminho de criação e que abre também o caminho da destruição. O ser humano, a ele, né, com sua capacidade de quebrar as determinações e de criar, ele pode realmente criar alguma coisa, a grande bomba atômica que vai acabar com tudo isso aqui. Era isso, por isso.